Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, pessoal, eu sou a Maria Ângela Brandão e dentro desse assunto que é a elastografia esplênica na avaliação do risco da hipertensão portal, na qual a gente tem o prazer de estar aqui com o Dr. Gabriel, que é nosso parceiro aí de trabalho e dos estudos do fígado, eu vou apresentar esse artigo que foi publicado agora, né, em 2024, no Hepatology Research, que é um jornal japonês, mas que publica em língua inglesa, com fator de impacto de 3,7, e ele vai abordar a questão da elastografia hepática esplênica mais o APRE, para excluir as varizes que necessitam de um tratamento na atresia biliar. Então, o outro artigo fala de outras etiologias e aqui o foco vai ser a atresia biliar, e isso também, né, vai abordar a questão dos critérios, até modificar um pouco o critério de Baveno 7, para tentar a gente entender melhor essa questão de como poder usá-lo adequadamente. Então, a gente sabe que a atresia biliar, ela é bastante conhecida, acho que de todos que estão aqui, né? Ela surge no período neonatal e que a portoenterostomia de Kasai é o tratamento padrão, mas 50% dos casos já apresentam fibrose e aumento na pressão portal no momento do Kasai, e essa fibrose hepática vai progredir em 70% mesmo após a cirurgia e o restabelecimento do fluxo. E as varizes esôfago-gástricas, elas são uma comorbidade muito importante, pois vão ocorrer entre 24% a 55% das crianças com atresia biliar e está associado com pior prognóstico e também o risco de sangramento agudo, que a intenção aqui é a gente detectar isso precocemente e evitar que ocorra. E o outro ponto aqui que ele frisa bastante é que a gente tem a oportunidade nesse trabalho de aplicar os critérios de Baveno 6 e de Baveno 7 nessas crianças que têm atresia biliar e ver, né, se a gente consegue selecionar essas crianças que têm as varizes que necessitam de tratamento e nas quais a endoscopia de rastreamento poderia ser omitida. Então, sabendo que a endoscopia é o padrão ouro, que embora ela considerada relativamente segura, você pode ter efeitos adversos, né? E quando a gente vê o Baveno 6, que é de 2015, ele estabelece a rigidez hepática na elastografia maior do que 20, ou plaquetas menores do que 150 mil, um risco de ter um risco grande de ter varizes que necessitam de tratamento, e daí a endoscopia é recomendada em adultos. Com a modificação do critério no Baveno 7, entrou também a rigidez esplênica. Então, menor do que 40 kPa seria de baixo risco pelo Baveno 7 e a endoscopia poderia ser omitida. Mas nenhum desses estudos, e mesmo o Baveno, ele não vai ter a questão das crianças com atresia biliar e seus riscos. Então, isso, se a gente aplicasse, a gente poderia ver também como que o Baveno pode ajudar a gente ou não nesses casos. Então, ele pegou a pergunta aqui no método crianças e adolescentes de 0 a 18 anos que tenham atresia biliar e que estejam com o fígado nativo pós o Kasai. Então, ele vai conseguir 53 casos e vai usar os critérios não invasivos de Baveno 6, Baveno 7, o APRE e também a rigidez esplênica e a rigidez hepática. E a gente está vendo essa questão de como foi medida, que ela foi medida por um Sharewave 2D.
e vai comparar com a endoscopia, que é o padrão ouro, e tentar definir a acurácia para excluir o risco de varizes que necessitam de tratamento, fazer a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Então, o objetivo principal é validar, né, a acurácia diagnóstica dos critérios de Baveno 7, para prever o risco de varizes que precisam de tratamento nas crianças e adolescentes com atresia biliar e tentar, né, caso os critérios de Baveno 7 não sejam os melhores, tentar estabelecer critérios mais satisfatórios nessa população. Então, é um estudo transversal, prospectivo, foi conduzido por um centro único em Nagoya, no Japão, entre julho de 2018 e setembro de 22, e foram incluídos pacientes com atresia biliar e que tinham fígado nativo, que faziam consultas regulares até no máximo 18 anos, e foi feito a análise dos que tinham os dois parâmetros, a rigidez hepática e a rigidez esplênica, e também a endoscopia num período de inferior a um mês. Então, foi excluído quem não fez a endoscopia nesse período, e a gente tem aí esse total, que vai ser um pouquinho maior que esse, mas vão ter as exclusões. Então, o endpoint primário seria a associação da rigidez hepática e da rigidez esplênica e a sobrevida do fígado nativo, e o endpoint secundário associar, então, a rigidez esplênica e a rigidez hepática e os riscos de ter varizes esôfago-gástricas, que é o principal aqui desse artigo. Então, ele pegou 95 pacientes que tinham as medições da rigidez hepática e da rigidez esplênica. 42 foram excluídos por não terem a endoscopia para avaliar as varizes que necessitavam de tratamento dentro da janela de um mês. Sobrou 53 e não teve dados faltantes, né? Quem entrou, tinha tanto as medidas de rigidez hepática, de rigidez esplênica e a endoscopia. E eles tiveram algumas particularidades. 6 lactentes com menos de um ano foram incluídos. 3 porque teve a suspeita de varizes na tomografia e 3 porque tinham melena. Então, a gente vê que tem crianças muito pequenas que já sangram, que também é a experiência que a gente vê na prática clínica. 5 pacientes tinham tratamento endoscópico prévio de varizes, 4 tinham ligadura elástica e 1 tinha uma obliteração retrógrada com balão. Isso que está escrito aí, BRTO. Todos esses 5 tinham varizes que necessitavam de tratamento. Então, para remover o efeito dos tratamentos sobre a pressão portal, os autores excluíram o paciente pós o BRTO e 3 lactentes que fizeram escleroterapia antes das medições, porque a pressão portal ela permanece elevada por pelo menos 5 dias após a escleroterapia, mas ela vai retornar ao basal em até 2 dias após a ligadura. Então, né, tem um subgrupo aí que é de 49 pacientes que a literatura indica que depois dos 5 dias, né, a gente poderia tá incluindo eles também. E aí, então, a gente tem os 53 pacientes, 25 tinham as varizes que necessitavam de tratamento e 28 não tinham as varizes que necessitavam de tratamento. 6 lactentes menores de um ano, né, que foram incluídos, e 5 tinham tratamento prévio das varizes, 4 tinham feito ligadura e 1 tinha feito a obstrução com balão, e todos eles tinham as varizes que necessitavam de tratamento na avaliação. Ele usou, então, a 2D Sharewave, que é uma elastografia bidimensional por ondas de cisalhamento, né? E ele dá a marca, né? Para poder a gente reproduzir adequadamente, fazendo a técnica com os braços elevados, e o maior diâmetro do baço tinha sido medido pela ultrassonografia, também em escala cinza. Então, ele colocou tanto a rigidez hepática quanto a rigidez esplênica no Sharewave 2D e fez as conversões. Aqueles que tinham em metro por segundo passaram todos a ele a ter
o quilopascal como a sua medida. E também avaliaram idade, sexo, plaquetas, o coagulograma, a albumina e a bilirrubina total no ponto mais próximo até 3 meses antes da endoscopia, né? Tanto antes quanto depois. E o APRE foi calculado com o limite superior da normalidade de AST de 30. E o que ele chamou? Varizes que necessitam de tratamento. Aquelas varizes que foram achatadas, ele usa uma classificação diferente do que a gente está acostumado, mas muito intuitiva e que dá para a gente entender como fazer a associação com os critérios que a gente usa habitualmente. Então, o grau 1 são varizes achatadas pela insuflação de ar, o grau 2 as não achatadas, mas separadas por mucosa sadia, e o grau 3 são as varizes não achatadas e que são confluentes. Então, as varizes que necessitam de tratamento são varizes grandes, varizes esofágicas que têm o sinal da cor vermelha e ou varizes gástricas ao longo do cardio. Todos esses indicam tratamento endoscópico e apesar de não ter aqueles critérios que a gente está habituado, são os mesmos critérios que a gente define para as varizes que necessitam de tratamento. Então, ele teve 53 pacientes analisados, 4 foi a idade mediana, quase 70% do sexo feminino, e o Child Pug ficou em torno de 90,6 como o Child A. E o que a gente observou, então, é que essas crianças, né, 39 de 53, 54,6% tinham varizes esofágicas grau 2, né? 17 tinham varizes gástricas que envolviam o cárdia com sinal da cor vermelha em 12, 5 tinham tido tratamento endoscópico prévio e todas tinham varizes que necessitavam de tratamento na avaliação e 6 lactentes menores do que 1 ano já tinham varizes e tinham sido submetidos à escleroterapia. Então, aqui a gente tem essas linhas que mostram a mediana, o mais claro é sem varizes que precisam de tratamento e o mais escuro é com varizes que precisam de tratamento. Então, a gente vê que em relação às varizes que precisam de tratamento, elas têm albumina menor, estatisticamente significante, tem plaquetas menores, também estatisticamente significante, tem um APRE maior, uma rigidez hepática maior e uma rigidez esplênica maior. Mas eles não encontraram associação com idade, sexo, o intervalo entre o nascimento ou casai, ou seja, a idade que fez o casai, mas lembrando que no Japão todo mundo faz numa idade muito mais precoce do que a nossa, e também não teve associação com Child Pug. E apesar da gente usar muito a bilirrubina como marcador de gravidade para atresia biliar, ela teve apenas uma tendência, ficou ali batendo na trave e a hemoglobina também. Então, eles não foram estatisticamente significativos nesse caso. E quando fala da área sobre a curva, então o APRE teve a maior, né, a área sobre a curva, que foi 0,82, e a menor foi das plaquetas, com 0,72. E o que a gente tirou disso? Que o APRE, que ele tem a plaqueta, associando assim os pontos ótimos de corte, o APRE foi o marcador isolado mais acurado e a contagem de plaquetas, que é a base dos critérios de Baveno, foi a menos acurada. Então, a diferença entre as áreas sobre a curva não foi significativa, ou seja, nenhum deles sozinho vai predizer varizes que necessitam de tratamento com segurança. Mas os pontos de corte que eles consideraram os que tinham a maior sensibilidade para não deixar passar, eles detectaram aqui com APRE maior ou igual a 1,4, uma rigidez esplênica maior do que 62, uma rigidez hepática de 14, a plaqueta menor do que 141 mil e a albumina menor ou igual a 4. Mas aí eles fizeram, né, viram que tanto com o Baveno 6 ou o Baveno 7 falharam para detectar varizes que necessitam de tratamento na atresia biliar,
principalmente porque as plaquetas, elas não têm essa habilidade de detectar esses pacientes na atresia biliar. Então, eles observaram que usando o Baveno original, você tinha a aceitabilidade das taxas de varizes que necessitam de tratamento perdidas é menos que 5%. Isso é o que se estabeleceu como aceitável, né? Então, em todas essas associações, quando usou o Baveno 7, ou Baveno 6, quando usou o Baveno 7 e quando associou tanto as plaquetas, quanto a rigidez hepática, quanto a rigidez esplênica, davam níveis entre 15% e 23%. Então, essas associações foram consideradas um desempenho muito pobre, porque a plaqueta é o elo fraco nesse contexto. Então, os valores que são derivados de adulto, porque tudo isso é derivado de adulto, né? A rigidez hepática de 20 e a rigidez esplênica de 40, eles não podem ser diretamente aplicáveis às crianças com atresia biliar. Coisa que a gente observa na prática clínica mesmo. Criança que tem sangramento com plaqueta normal, quem trabalha com atresia já viu isso várias vezes, né? Então, o que ele sugere aqui é que o APRE substitui as plaquetas. Então, a melhor combinação é você fazer o APRE menor do que 1,04, com uma rigidez hepática menor do que 25 kPa. Ou se o APRE tiver maior que 1,4, ou a rigidez esplênica tiver maior do que 1,5, a rigidez hepática tiver maior do que 25, associar a rigidez esplênica menor ou igual a 30. Isso daria os 5%, ou seja, você tem um caso de varizes que necessitam de tratamento em 20 endoscopias poupadas. Então, esse era o objetivo, e para conseguir esse objetivo, usar o APRE menor do que 1,04, a rigidez hepática menor do que 25, ou se tiver um desses parâmetros alterados, usar a rigidez esplênica, seria o que a gente atingiria esse alvo. Isso teria uma sensibilidade de 96%, uma especificidade de 67% e um valor preditivo negativo de 95%, que é o que a gente quer mesmo, né? E mesmo aqueles que já tinham feito esclerose e tinham feito obliteração com balão, tiveram também a mesma perda, né? E aí que foi conseguido esse alvo de atingir essa perda, de você não indicar para quem possivelmente ia precisar. Então, a gente fazendo a dosagem das plaquetas e do ST para calcular o APRE, medir a rigidez hepática, a rigidez esplênica, né? Se não tivesse esses parâmetros, a endoscopia seria indicada, né? Então, para esses parâmetros, a gente poderia ter essa confiabilidade aí com uma sensibilidade e um valor preditivo negativo bem altos. Então, esse estudo foi a primeira validação do Baveno 7 em crianças com atresia biliar. Então, esses critérios originais são inadequados, porque a fisiopatologia da doença é muito diferente. E associando o APRE, a rigidez hepática, a rigidez esplênica, vai reduzir essa perda de você não tratar quem precisa em 5%, que é uma perda aceitável. Então, de novo, ele reforça que as plaquetas, elas são insuficientes, que tiveram um pior desempenho, né, da corte na área sobre a curva, e que os cortes dos adultos, eles não podem ser transferidos para as crianças. E porque o APRE funcionou, porque a fibrose, à época do Kasai, foi um bom marcador, e ele tem uma correlação positiva significativa com a pressão portal. Então, ele seria um bom preditor associado aos outros parâmetros na presença de um possível risco de hemorragia varicosa pós-cirurgia de Kasai. As limitações é que é um centro único, né? É uma variação intra-observador, né? É aceitável pelo grupo, mas é necessário uma validação com maior operadores. Medir exclusivamente por Sharewave 2D
né, e não pelo FibroScan, que é a elastografia transitória, né, que foi o parâmetro utilizado no Baveno 6 e no Baveno 7. Então, apesar dessa boa correlação entre as modalidades, você pode haver discrepância entre esses valores medidos. Então, o que aconteceu também foram que a corte é pequena, né? Então, tinha só 25 pacientes que tinham varizes que necessitavam de tratamento nesse grupo, né? Então, isso pode ser sensível às variações amostrais. E a gente precisaria de outros estudos para validar esses cortes, né? Porque talvez os resultados sejam um pouco otimistas, né? E precisariam de uma perspectiva multicêntrica. Então, os take-home messages desse artigo é que o sangramento varicoso vai ser muito frequente, né, nas crianças, e detectar as varizes que necessitam de tratamento é essencial, que a endoscopia é um padrão ouro, né, mas tem as suas limitações, que o Baveno 6 e o Baveno 7 originais falharam na atresia biliar pediátrica, que o APRE foi o marcador isolado mais acurado. Opa, desculpa, pessoal. E esse novo critério que eles propõem de associação do APRE com a rigidez esplênica e, se necessário, a rigidez hepática, com a rigidez hepática e, se necessário, a rigidez esplênica, seria o que mais adequado em termos de sensibilidade e valor preditivo negativo, né? E isso mesmo em crianças que já tenham feito algum tipo de terapia. E antes da adoção ampla, teria que ser necessário uma validação prospectiva multicêntrico, né? E de preferência com mais um operador, né? Os próprios autores falam isso. Bom, pessoal, esses são os nossos canais, né? Se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam, deixem o seu like e obrigada aí pela atenção. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.